Então, por que a gente está aqui hoje e qual é o objetivo dessa conversa? Eu tenho um problema pessoal para resolver, e então resolvi pedir ajuda de alguém que sabe muito desse assunto que me preocupa. Eu tenho a minha conta pessoal no Instagram, que eu uso para que o mundo conheça uma coisa que eu faço, de que gosto muito, que são os meus desenhos. Também não é uma atividade profissional, mas eu gostaria que o mundo os conhecesse, e o mundo que conhece os meus desenhos hoje é muito pequeno. Eu gostaria que esse mundo aumentasse e que mais gente conhecesse esse trabalho que eu faço e que gostasse mais dele. Por isso, eu chamei e pedi ajuda aqui de uma pessoa que sabe muito desse assunto, que é o João Kopke, que por acaso é o meu filho, mas que usa todos os dias o Instagram profissionalmente para divulgar os seus conteúdos. Por isso, João, minha pergunta para você ajudar o seu pai e quem estiver nos ouvindo é: se eu quiser fazer crescer a minha audiência no Instagram e a interação com os meus conteúdos, por onde é que eu devo começar? O que eu devo fazer já nos próximos dias para ver uma diferença muito rápida? Então, para já, conversa engraçada, fazer essa conversa com o meu pai. E enquanto meu pai e dono de uma agência, você sabe que o começo de qualquer projeto que tem um objetivo lá na frente é definir bem esse objetivo e depois ter uma estratégia para chegar lá. Eu fiz algo muito no passado com o meu Instagram que você me ensinou a fazer, foi fazer benchmark. A primeira coisa que eu fiz, depois de definir o meu objetivo, nesse caso você já tem um objetivo mais ou menos claro, ele é um objetivo bastante geral, mas não é aumentar umas vendas, ou ele é um objetivo de aumentar a visibilidade. E porque sim, né? Quero que mais pessoas conheçam os meus desenhos. Nesta fase, ele é assim. É um daqueles raros casos em que falar em Vanity Metrics está tudo bem, porque eu quero só que as pessoas gostem dos meus desenhos. Eu não quero vender desenhos, não quero ganhar clientes com isso, nada. Quero só que o mundo conheça o meu lado artístico. Eu acho que quem se inicia não só no Instagram, mas nas redes sociais, pode sentir uma frustração muito grande. Eu, que trabalho com aquilo todos os dias, tenho que trabalhar a par de um algoritmo que muda todos os dias e que causa muitos problemas ao meu negócio, ao meu trabalho, porque eu dependo, não é só vanity no meu caso, claro que eu gosto de uma aprovação social, mas o meu Instagram e aqueles números, aquelas pessoas e aquela interação fazem ou não com que o meu negócio funcione, eu vendo conteúdos. Então eu preciso que eles funcionem no Instagram. Você vende o conteúdos e você vende a sua audiência também, não é? Que eu não quero vender a minha audiência por enquanto. Pronto, isso no fundo para dizer o quê? Que pode-se cair primeiro no desespero de que olhar para o Instagram pode parecer assustador. Para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, para o MailChimp, para qualquer uma destas plataformas que nós utilizamos para conversar com uma determinada audiência, pode parecer um pouco assustador. Nós estamos integrando algo que às vezes é muito nosso, nesse caso é de desenhos, os conteúdos que eu produzo, e de repente aquilo não é visto por ninguém, nós não sabemos muito bem porquê. Esse porquê, ele pode ser desconstruído. Eu acho que sei que existem técnicas várias para entender as plataformas, inclusive muitas dessas técnicas começam na própria plataforma, ou seja, hoje em dia as plataformas têm muito interesse em divulgar o que elas querem que os seus criadores e os seus utilizadores façam. No caso, por exemplo, do Instagram, a métrica desse momento do algoritmo, que já foi outra, é tempo de tela. Ou seja, se nós conseguirmos gerar tempo de tela em quem vê, ou seja, se o meu vídeo retiver a atenção das pessoas durante muito tempo, ele vai ser muito disseminado pelo Instagram. E isso pode parecer, pode parecer quase óbvio e lógico, mas não é, porque se nós pensarmos nisso assim, o nosso objetivo muda muito. Eu não quero só impactar a pessoa durante um curto período de tempo, por exemplo, com uma imagem linda e maravilhosa, que a pessoa olha e diz, uau, mas quando está no Instagram vai ficar lá 3 minutos, talvez até deixe um like, talvez não, se não nos conheces de lado nenhum, vai só apreciar aquilo durante 3 minutos. Talvez o que eu quero fazer é reter aquela pessoa ali. E isso pode parecer muito
quase maquiavélico, não é? De alguma maneira, mas nós podemos pensar nisto como uma técnica para reter pessoas ali, mas também podemos pensar nisto de uma maneira que, olha, eu vou tentar ensinar esta pessoa durante um longo período de tempo, eu vou tentar contar uma história legal para realmente um longo período de tempo. Então, de fato, estão interagindo não só com a plataforma, mas comigo. Então, esse também é outro ponto que eu acho que é muito legal e a gente já chega lá, mas nós podemos pensar o Instagram como um conjunto de números, de números que não representam necessariamente pessoas, de likes, de shares, de reach, mas na verdade estas palavras todas, elas querem dizer sempre algo relacionado com a comunidade que nós temos ali, a nossa comunidade, que são os nossos seguidores, as pessoas que gostam de nós, etc. E uma comunidade muito mais alargada, que são as pessoas desse mundo que o nosso conteúdo pode impactar. Eu gosto muito mais de pensar o Instagram assim, como uma grande comunidade que joga por certas regras e o algoritmo faz com que essa comunidade receba o seu conteúdo ou não, goste do seu conteúdo ou não, etc. Mas não deixam de ser pessoas que estão do outro lado daquela tela. E eu acho que isso é muito interessante quando nós falamos de redes sociais. Para quem vive de redes sociais, isso é uma conversa que pode gerar ou não grandes crises existenciais. Então, pensar naquela plataforma enquanto pessoas é muito importante para mim. A gente já volta a esse ponto. Porque onde eu começava, talvez então, fosse nas próprias guidelines do Instagram. Ou seja, essa informação está disponível na internet, o Instagram diz o que você deve ou não é o que você deve ou não fazer, mas ele diz o que você quer, o que ele quer de você. Ele quer que você, enquanto criador, neste momento, retenha as pessoas olhando para aquele conteúdo que você está fazendo ali durante um longo período de tempo e que interage com a plataforma. E, portanto, você deve agir segundo essas guidelines do Instagram para essa conversa poder ser um pouco mais atemporal. Se a pessoa vir esse vídeo daqui a um ano, é muito provável que o algoritmo tenha mudado. Mas se o algoritmo tiver mudado, você tem sempre acesso a entender o que aconteceu com o seu Onde é que estão essas guidelines do Instagram? Elas estão na internet, no próprio site do Instagram, mas depois existem uma miríade de vídeos publicados por um monte de gente no YouTube. A pessoa pode se perder nisso, no próprio Instagram, no YouTube, no TikTok. Ou seja, existem há muita gente dedicada a ensinar essas coisas. Convém dar uma olhada para entender o que o algoritmo nesse momento está privilegiando. Mas talvez mais interessante do que isso, porque estas guidelines são muito gerais, ou seja, tempo de tela. Ok, mas como é que eu gero tempo de tela? Exatamente. Não é? Deve existir muitas maneiras de gerar tempo de tela muito diferentes e que tem vários momentos dentro de um vídeo. Ou seja, eu gero tempo de tela, já eu tenho que prender a atenção da pessoa, então eu tenho que ter um hook no vídeo. Por exemplo, se estivermos falando de vídeo, um hook. Eu vou dar exemplos ruins de como se perder no Instagram para depois chegar naquilo que eu quero chegar. Um hook é um gancho, ou seja, é uma maneira de prender a atenção da pessoa nos primeiros momentos do vídeo. Ok, um hook. Então depois vamos ter... O que é interessante depois? Gerar controvérsia, ou gerar empatia, ou gerar... Enfim, a gente pode se perder em 10 mil estratégias diferentes sobre como... Mas você está falando sempre de vídeo. Eu publico de desenhos. Significa que eu deveria dar um jeito de fazer um vídeo com cada desenho que eu faço? Então, eu falei de vídeos só porque eu estava dando exemplos. Eu não estava falando estruturalmente de maneiras de prender a atenção das pessoas, mas talvez devesse, porque todos esses exemplos que eu dei são, no fundo, exemplos de como não fazer isso. Porque se você for olhar para esses vídeos todos do YouTube e do Instagram que te explicam como fazer Instagram, o mais provável é que você se vai perder na quantidade de informação infinita que tem, ficar ansioso ou acaba por desistir, ou testa 10 mil estratégias diferentes por semana e acaba por ter muito trabalho. Então, o que eu fiz e o que eu gostaria de fazer é... como a minha identidade, quer de marca, quer de pessoa, quer do trabalho artístico, etc., ela é minha e tem uma questão de preferência aí, eu tenho que conjugar aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero fazer, aquilo com que eu me identifico, com estratégias que funcionam. E tem muito boa gente utilizando estratégias que funcionam com quem eu me identifico.
Ou seja, chegar naquela questão do benchmark. Primeiro passo, eu olhava para o que o Instagram está pedindo de mim. Segundo passo, eu olhava para quem está fazendo bem Instagram dentro da minha área e do meu nicho. E eu identificava depois disso o que essas pessoas estão fazendo, talvez não ao nível do conteúdo em si, daquilo que eu estou fazendo, se são fotos de desenhos, se são fotos de patos, se são vídeos de aviões, isso acaba por ser o nicho de cada um. Mas dentro de cada um desses nichos, existirão pessoas que já estão fazendo trabalho no Instagram e eles desenvolvem formatos. Ou seja, quem aqui no mundo do desenho está fazendo desenho bem e provavelmente quem é que é a conta minimamente recente que já está fazendo o Instagram bastante bem, o suficiente para que os seguidores que essa pessoa tem não tenham 12 anos ou seja, desde o momento que o Instagram começou e, portanto, ela cresceu a sua comunidade desde o começo, é normal que ela tenha uma vantagem. Mas será que pode aparecer alguém com uma conta minimamente recente que está utilizando uma estratégia engraçada? Por exemplo, que está utilizando formatos de, olha, ela, ao mesmo tempo que publica os seus desenhos, ela explica as técnicas que está utilizando ali e, portanto, ela está te dando quase que um DIY de desenho. Aquilo funciona? Que legal. Eu também sei explicar porque que o meu desenho é assim ou não é assim. Vou pegar nesse formato, vou aplicar a mim próprio. Ou uma conta minimamente parecida, tipo de fotografia. É uma pessoa que, quando vai tirar uma foto de uma paisagem, ela, antes de tirar a foto, ela tira a foto e no vídeo seguinte, ou pega no telefone e mostra no telefone o que aquilo era antes de virar um desenho. Que legal, olha um formato que eu também posso replicar. Vou pegar e vou replicar. Fazer isto para um número suficiente de publicações semanais, ou pensar numa estratégia de publicação regular, e de alguma maneira roubar esses templates dessas pessoas, o que eu possa aplicar nas minhas coisas e no fundo ter algo que eu já sei que está provado que funcionou na conta de alguém que há 1 ano, 2 anos não era nada e que por utilizar essas estratégias está funcionando muito bem. Então, você falou primeiro definir os objetivos, no meu caso é fácil, pesquisar, né, o que há de know-how fornecido pela própria plataforma e por quem se dedica a ela, e fazer o benchmark. Agora, da sua própria experiência e do benchmark que você há muitos anos faz e continua fazendo, o que você já sabe que funciona? Coisas mesmo práticas que eu já posso aplicar direto. Hoje à noite vou publicar e já vou fazer assim. Sim, então, a primeira dessas coisas é, se hoje à noite for publicar e por fazer 1 ou 2 ou 3 estratégias achar que isso vai bombar na hora, muito difícil. É improvável que isso aconteça. Você tem que construir uma comunidade, ou seja, é como você chegar numa festa e achar que só porque você vestiu um casaco muito bonito, todo mundo que não te conhece daquela festa vai comentar o seu casaco muito bonito. É improvável que isso aconteça. Talvez 1 ou 2 pessoas até reparem na sua. Vai acontecer, provavelmente você escolheu o casaco errado. Pronto. Agora, se você já tiver muitos amigos nessa festa e você escolheu um casaco muito legal, alguns amigos vão dizer que legal o seu casaco, né? Então, acho que essa é talvez uma boa analogia para explicar que você tem que ter uns amigos ali, você tem que ter pessoas que te acompanham. Posto nisso, para você começar a ter essas pessoas que acompanham, tem algumas coisas que acho que funcionam agora e vão funcionar sempre porque elas são princípios humanos e não são princípios só das redes sociais. Nomeadamente, você gostar do trabalho dos outros também, você seguir e gostar de páginas grandes e páginas pequenas. E tem uma lógica para isso, ou seja, você comentar se você gostar de páginas de desenho e você comentar até com coisas inteligentes, com reflexões boas daquilo que você está fazendo, as pessoas vão ser obrigadas a olhar para as suas coisas. Se elas gostarem das suas coisas, elas vão te seguir. Ao mesmo tempo, o Instagram vai começar a entender quem você é. Ou seja, o Instagram é como se fosse... O Instagram, quem diz o Instagram diz... vai começar a entender que você é uma página que não só gosta de desenho, mas que as poucas pessoas que vêm daqueles comentários que você deixou ali, que também gostam do desenho, porque seguiam aquele outro desenhista, que seguiam aquele pintor, que seguiam aquele outro artista, gostaram das suas coisas também. Então vamos começar devagarinho a sugerir para pessoas que têm esse perfil e têm esse interesse. No meu caso,
eu tenho um problema muito grande com isso, porque o meu Instagram deve ficar muito baralhado com a quantidade de coisas diferentes que eu posto. Se estiver numa fase muito surf, ele vai me sugerir para muitos surfistas, mas depois, de repente, eu tenho vídeos de música, ou tenho uma viagem para falar sobre cogumelos, e as pessoas podem ficar um pouco embaralhadas com aqui. Hoje em dia, acho que o algoritmo vai ficando mais sutil. Mas no caso de uma página só sobre desenho, como é o seu caso, isso pode te facilitar, inclusive. Então, criar essa comunidade real nas páginas de pessoas do seu nicho, do tamanho da sua conta, contas pequenas, mas também nas páginas grandes dentro do seu nicho. Isso é uma coisa interessante de fazer. Obviamente, responder à sua comunidade, ou seja, se você já tem ali pessoas que interagem, comentam, que essas pessoas são as suas amigas agora. Então, seja amigo delas também, interaja, comente, etc, etc. Dando também um passo atrás, isso é algo que não vai mudar, inclusive vai talvez se intensificar. Eu falei para nós pensarmos numa estratégia de publicação semanal. Eu falei nisso porque consistência, ou seja, publicar bastante, é algo muito importante. As plataformas, lá está, querem que você passe tempo lá e querem que as pessoas passem tempo olhando para as suas coisas. Então, se você publicar alguma coisa que funciona muito bem hoje e ficar 2 semanas sem publicar nada, é quase impossível o Instagram depois ver, essa pessoa está dando certo. Não, essa pessoa não está dando nada. A mesma coisa acontece para se você estiver fazendo flops. Às vezes isso acontece porque não é culpa sua, é o algoritmo, o Sporting jogou, aconteceu alguma coisa e fez com que as pessoas não estejam atentas a isso, estejam atentas a de coisas, mas se você estiver fazendo isso consistentemente e você quiser que o Instagram funcione para você, é importante parar e falar assim, ok, isso não está dando certo, tem que fazer diferente, tem que fazer outra coisa. Dentro dessa consistência ainda, dessa história da consistência, publicar com alguma regularidade, ter atenção basicamente ao que a sua audiência está dizendo, eles estão gostando ou não, se não estão gostando, bora fazer outra coisa. Mas também você pode pensar que os formatos diferentes do Instagram têm aplicações diferentes e funcionalidades diferentes. Ou seja, o propósito de um carrossel é diferente de um Reels. Hoje em dia, basicamente, nós temos 3 tipos de posts, né? Carrossel, Reels e estático, que é só uma foto. O Reels, ele gera muito alcance. Ou seja, neste momento, pode ser que daqui a um ano seja algo diferente, mas ainda, e é o que eu estou vendo, o Reels tem a tendência para chegar a pessoas que não te seguem. Então você deve pensar o Reels para fazer as pessoas ficarem na tela durante algum tempo, mas também para que quando alguém que não te conhece de lado nenhum vir aquele vídeo, o que é o provável que aconteça no Reels é que aquilo não seja distribuído só pelas pessoas que te seguem, que exista uma taxa de retenção. E isso se faz, lá está, com aquelas muitas estratégias, os hooks, a temática CS no assado, isso depois é todo um outro caminho. Mas é bom ter isso na cabeça. O Reels vai chegar a pessoas que não te seguem ainda, muito provavelmente. De tentar que ele seja partilhável, passar alguma informação útil. Depois tem muitas temáticas que você pode explorar para isso acontecer. E o carrossel vai ser mais apresentado ao seu público. Então você deve tentar alguma coisa que o seu público que já te conhece possa gostar. Por exemplo, um behind the scenes. É algo muito interessante no carrossel. Ou um processo criativo. Eu tenho uma dúvida em relação ao carrossel, que isso me acontece muitas vezes, porque eu tenho, muitas vezes, vou para um lugar qualquer e faço 10 desenhos. Eu passei um fim de semana desenhando, ou porque fiz uma aula, não sei o quê. E eu poderia privilegiar o tempo de exposição, né, o tempo de tela, como você chamou, e se eu publicar os 10 desenhos de um carrossel, é um post, tem 10 desenhos, a pessoa vai levar mais tempo para ler os 10. Ou eu posso privilegiar a frequência de publicação, porque possivelmente, se eu passei o fim de semana desenhando, não vou passar os outros dias desenhando, posso fazer um post por dia e aí tenho 2 semanas preenchidas. O que eu privilegio ou como é que eu equilibro uma coisa e outra? Eu acho que você consegue equilibrar uma coisa e outra. Nesse caso muito específico, eu daria uma ideia. Que é, você não precisa de publicar sempre desenhos novos.
é bom ter novidades, como é óbvio, não é sempre o mesmo desenho, mas você pode aproveitar o mesmo desenho para fazer várias coisas diferentes. Ou seja, você pode estar com o telefone filmando você desenhar esse desenho. Isso é ou um Reels, ou é um segundo vídeo dentro de um carrossel, que pode misturar desenhos e vídeos. Você pode pegar esse desenho, escrever um texto acerca desse desenho, publicar esse desenho e depois ao lado você usa o texto. São slide com texto. Ou você tira várias fotos, várias fases desse mesmo desenho e consegue utilizar várias fases do processo. Olha, primeiro desenhei a lápis, depois coloquei as cores mais primárias, depois dei os toques, depois fiz o sombreado com a caneta. Estou dando um exemplo. E ao mesmo tempo, esses 10 desenhos, se você desmultiplicar-eles em várias coisas, não significa que você não possa pegar no mesmo desenho que você publicou há uma semana atrás e dando uma roupagem diferente a esse desenho, você otimiza o ter feito esse desenho numa publicação que é diferente, porque olha para o desenho com um prisma diferente, de outra forma. O DIY, ou a inspiração, ou a paisagem à volta que se filmou com o celular, ou seja lá o que for. Eu acho que essas coisas são várias maneiras. Depois podíamos ter quase como uma aula sobre isso. Sim, tudo isso podia ser muito mais aprofundado. Mas o que eu tiro daqui, da conversa até agora, é, primeiro, saber para onde é que eu quero ir, entender a plataforma que eu estou. O que é engraçado é que tudo isso, está falando do Instagram, e se nós mudamos de Instagram para LinkedIn, tudo absolutamente se aplica exatamente a mesma coisa. Para LinkedIn ou para outra qualquer que tenha a mesma lógica de rede social. Eu vou privilegiar a permanência da pessoa na minha publicação, eu tenho que cuidar da frequência, eu posso reutilizar conteúdos de maneiras diferentes, eu posso rentabilizar aquele conteúdo, eu posso equilibrar critérios diferentes daquilo que o algoritmo me pede. Mas o que eu tiro disso tudo também, que é muito importante, é que tudo isso dá algum trabalho, né? Então, por muito que as sugestões que você dê sejam práticas e concretas, eu vou dizer, se eu quiser mesmo fazer isso, se eu quiser ter o tal crescimento, eu vou ter que investir um pouco mais do que aquilo que eu investi até agora. O que também vale para tudo. Não adianta pensar que lá, porque já é muito bom que haja uma plataforma que põe as nossas publicações disponíveis para o mundo, potencialmente, mas ela não vai trabalhar sozinha, ela quer que nós trabalhemos para ela e com ela também. Sim, eu acho que por isso é que existem Jaimes e Joões e agências e produtoras e todas estas coisas que fazem muito desse trabalho, porque às vezes empresas e pessoas e marcas pessoais e tudo mais estão fazendo aquilo que elas estão fazendo e não estão virando especialistas em redes sociais. Com isso, existem sim, e daí eu dizer que benchmark talvez seja um passo mais importante por duas razões, ou seja, existem pessoas que já descobriram uma fórmula e uma pólvora, e essa pólvora pode ser ao mesmo tempo algo com que nós nos identificamos, porque muita gente pode olhar para as redes sociais e dizer isto é tudo mau, é tudo comunicação de bolso e ninguém vai em nada com profundidade, ou é tudo brega, ou é tudo... E não é. É o mundo lá. Sendo, como dizer, toda a televisão era má. Não era. Algumas coisas eram boas, outras eram más na nossa perspectiva. Quando acabou a televisão. Pronto, mas é isso. Por outro lado, existem pessoas que encontraram estratégias muito simples, que já batalharam isso, encontraram uma maneira de fazer as coisas que não dá assim tanto trabalho e com a qual nós nos podemos identificar, nós podemos de alguma maneira nos inspirar naquele modelo para fazer o nosso próprio trabalho. Ou seja, eu não preciso, se eu fizer um bom benchmark, eu estou pulando muitos passos aqui sem eu ter que virar um social media manager expert. E esperamos que quem ouvir essa conversa já fica com algum benchmark, já fica com alguns quick wins para experimentar e depois ficar entusiasmado e fazer mais. É o que eu vou fazer com a minha conta do Instagram. Vamos ver que resultados eu consigo ter
e o tempo que eu preciso dedicar para isso, mas espero que sim, e que o resultado seja esse, que eu fique tão animado que depois, olha, eu contrate alguém para gerir a minha conta no Instagram, enquanto eu me dedico aos desenhos. Boa, pai.